Uma investigação em andamento da Polícia Federal cita uma possível relação da facção criminosa PCC com pagamentos da defesa de Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. As informações são do jornal Folha de São Paulo. A possibilidade se baseia em pagamentos de acusados de integrar a facção para um dos advogados de defesa de Adélio, mas que foram feitos 2 anos, guardem isso, depois do ataque a Bolsonaro. O advogado nega qualquer relação com o PCC e diz que os repasses têm relação com a defesa de outros clientes, não a de Adélio. Vamos ao debate, então. Dessa vez eu vou começar com a Samantha. Se essa suspeita for comprovada, muda o rumo das investigações? A gente está na 3ª agora, investigação do Adélio Bispo. Samantha, eu sei que você é muito didática, muitos aqui são professores. Até explica para o nosso telespectador, para a gente fazer um debate bem sincero, como é que está essa situação. É o 3º inquérito agora. 2 vezes já foi negada 2 investigações. Em 2 investigações foi comprovado que Adélio Bispo não tinha nenhum mentor para essa facada. Lu, até porque nas outras investigações mostraram que ele não tinha condições mentais, não é? Ele foi declarado até inimputável e que ele tinha agido sozinho. Esse novo rumo das investigações traz um elemento novo, que é esse pagamento 2 anos depois do PCC ao advogado, então, do Adélio. Em todas as investigações sempre se comentou muito, se questionou quem financiou a defesa dele. No começo ele disse que era da igreja, aí foram atrás do pessoal da igreja, o pessoal negou o pagamento dessa defesa e essa foi uma grande questão que ficou em aberto nessas investigações. Me parece que essa nova investigação também entrou na quebra de sigilo das mensagens de telefone do advogado, onde surgiu um grupo de WhatsApp cujo nome era o Adélio PCC. Né? Então, isso chama a atenção. Eu acho que crimes como esse, de grande repercussão e que envolvem elementos políticos, eles têm que ser investigados na sua totalidade, de maneira muito eficiente, porque há muita especulação política em cima deles. Então, agora se abriu uma nova vertente. Claro que isso vai ter que ser comprovado, porque a gente também tem a questão do tempo. Será que 2 anos depois, esse pagamento guarda relação efetivamente com o ataque ao Bolsonaro? Mas Samantha, faltou para você clareza em relação a essas investigações? Porque nas primeiras investigações concluiu-se que os advogados, na verdade, eles foram defender a Adélio porque eles queriam aparecer. Era um crime que tinha muita repercussão e eles foram lá e queriam se projetar, digamos assim. Isso não convence? Sobre um ponto de vista, faz sentido, mas tendo em vista a repercussão desse crime, sempre vai gerar suspeita. Mas foi só por isso mesmo? Alguém que tem interesse, que é o mentor intelectual disso, depois vai passar esse dinheiro para os advogados? Tanto é que 2 anos depois vem essa notícia de uma relação desses advogados com o PCC. É mera coincidência ou tem relação, né? Isso precisa ser investigado, porque não podemos deixar uma questão como essa em aberto e continuar essas especulações. É preciso botar uma pá de cal nisso. Para isso, tem que se investigar a relação desses advogados com o crime organizado, porque só assim nós vamos ter a certeza de que o Adélio agiu sozinho e não patrocinado pelo crime organizado. Porque se ele foi patrocinado pelo crime organizado, a questão é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Gabriela. Olha, esse caso, na verdade, ele já tinha sido, o Adélio já foi, a Polícia Federal já tinha investigado, ele já está cumprindo pena, e ficou constatado, isso aí já foi resolvido, foi constatado que ele tem, infelizmente, ele é uma pessoa que tem insanidade mental, ele sofre de um problema mental e por isso ele está lá cumprindo a pena até numa instituição especializada e tudo mais, e que ele agiu sozinho, isso já tinha sido resolvido. O que aconteceu? Qual que é aqui também para contextualizar um pouco, pelo que eu acompanhei, inclusive na CNN, tá? É que e há denúncias também com relação a isso, ao uso político da Polícia Federal, instrumentalização da Polícia Federal, de pessoas ligadas, né, não da Polícia Federal como um todo, mas de pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro para retomar esse assunto em época eleitoral. Então, no fim do ano passado, na época da eleição, não no fim, né, mas no período eleitoral, houve ali uma troca de comando do delegado. Foi um outro delegado que reabriu o inquérito. E aí reabriu algo que já estava solucionado
internado, a pessoa está lá, né? Aliás, essa pessoa que sofre de insanidade mental, que fez essa loucura, muita gente diz que deu a eleição para o Bolsonaro, né? Porque a facada acabou ali garantindo... Ele sofre de transtorno delirante persistente, essa classificação. Bem grave, né? E aí dizem que o fato de ele ter feito isso nas eleições de 2018 acabou dando as eleições para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro virou vítima, também parou de falar, desculpa, gente, parou de falar demais, né? Como ele estava falando, não participou dos debates com a desculpa de que estava se recuperando e, enfim, acabou ajudando ele eleitoralmente. Mas o que aconteceu foi que na eleição do ano passado, foi a tática, né? As denúncias que existem, que a gente pode pegar na imprensa, é que existia uma tática de aliados ao Bolsonaro de, olha, vamos retomar esse assunto para a gente falar que o Adélio tinha um mandante, que o Bolsonaro é uma grande vítima. Então, foi isso que aconteceu. E aí, mais um ponto, eu já finalizo para passar para os demais, para os nossos colegas, é com relação à criminalização da advocacia também. E também das pessoas que são acusadas de crimes. Porque, assim, eu não acho que há um vínculo, porque até como a própria Samantha disse, 2 anos depois, um pagamento de alguém que está sendo acusado de ser vinculado ao PCC caiu na conta de um advogado cujo trabalho é defender pessoas que estão presas, né? E hoje em dia, mesmo as pessoas que são do PCC ou não, qualquer pessoa que é presa tem direito a uma defesa. Ou a defesa vai ser feita pela Defensoria Pública, quem não tem dinheiro para pagar, ou vai ser feito por um advogado. Eu não sou advogada criminalista, eu não atuaria nessa defesa, mas há advogados para todos os réus. Então, essa pessoa ter sido advogada de alguém que está sendo acusada de envolvimento com o PCC e ser advogada do Adélio, não quer dizer que o PCC está pagando pela defesa do Adélio. Uma coisa não necessariamente tem nada a ver com a outra. Né? Seria você condenar o advogado por ele estar fazendo um trabalho de justiça, que toda pessoa que está sendo acusada tem direito a uma defesa justa. A situação é que, para o nosso telespectador, esse advogado que atuava no caso do Adélio, 2 anos depois de ter saído do caso do Adélio, recebeu aí um dinheiro que poderia ter uma vinculação com alguém que tem vínculo com o PCC. E aí reabre-se um inquérito para ver se esse pagamento teria a ver com o próprio Adélio, o caso Adélio. Poit. Uma consideração só em relação à fala, né, respeitosamente à minha colega Gabriela. O caso, o atentado contra o ex-presidente Bolsonaro foi muito grave, né? Ele foi vítima, né? O negócio foi sério. Depois tivemos oportunidades enquanto parlamentar ele mostrou para alguns parlamentares em alguma ocasião, o negócio era sério, ele anda com a bolsa de colostomia até hoje, ou até um tempo atrás. Então, eu acho que isso foi muito difícil. Participar dos debates, eu não acredito que foi uma desculpa para não participar, porque até hoje tem decorrência dessa facada e desse atentado. Né? Não imagino a dor ou a seriedade que poderia ser em qualquer um de nós. Posto isso, para quem está nos acompanhando, eu desconfio também, apesar, né, e o doutor Tardelli, acho que trabalhou mais com, talvez, casos, né, doutor, com transtornos psíquicos, com criminosos que tinham algum tipo de transtorno, algum problema mental que levaram a cometer algum crime, mas eu olhando de fora, primeiro, ele deve ter algum transtorno. Mandante ou não, fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. Segundo, tem que ser investigado. Porque que advogado que chega, olha, eu quero defender ele de graça. Não vou cobrar nada. Então eles estão querendo palco. Aí depois eles não, na verdade teve uma igreja que, esse é o histórico, né? Na verdade uma igreja me deu R$5.000 para eu atuar nesse caso. Aí a turma foi em cima da igreja, não demos R$5.000 para eles não. Então a história já começou a ficar enrolada, tem que se desconfiar desses advogados. E aí defendendo criminosos ou não, evidentemente recebem dinheiro de alguém, e dinheiro grande, estou falando de R$300, R$200.000, cifras muito grandes de alguém supostamente ligado ao PCC. Que a investigação seja feita e que esse caso seja apurado. Porque quem tiver culpa no cartório, seja somente o Adélio ou algum outro mandante, que seja punido devidamente. A cifra é de cerca de R$315 mil de empresas que seriam ligadas ao PCC. Agora vamos ouvir o doutor Roberto Tardelli, que sabe muito dessas histórias, inclusive de transtornos, já como disse aqui o Poit. Tardelli, fala pra gente o que você acha dessa reabertura do caso, disso tudo, e até propriamente do caso Adélio.
Mas nesse caso, eu acho que a Polícia Federal está vendo fantasma embaixo da cama. Neto. Eu acho que essa apuração ela é sobre absoluta e rigorosamente nada. Não é possível que se faça uma investigação porque alguém teria recebido 315 mil reais por pessoas supostamente vinculadas à facção criminosa. Defender pessoas que pertencem à facção criminosa é ofício de qualquer advogado criminalista. O que a Polícia Federal pretende fazer, e eu acho isso execrável por todos os aspectos, é querer impedir que aquelas pessoas que ela, a Polícia Federal, entender que tenham ligação com o PCC, não tenham defesa. Fica fácil condenar assim. Fica fácil se estabelecer quem é quem no PCC. Porque como é que eu estabeleço quem pertence a uma organização clandestina? Não existe crachá do PCC. Não existe endereço do PCC. Não existe... Não, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo uma série de relações de informações absurdas para concluir que o Roberto Tardelli, porque defendeu um camarada que foi supostamente ligado ao PCC, também é, portanto, ligado ao PCC, também é, portanto, ligado à fuga de não sei quem, também é, portanto, ao crime do Adélio. Isso é uma loucura, isso é um delírio. É um delírio funcional, é um delírio investigativo. Esse delegado tem que responder funcionalmente por isso. Não trate os advogados com essa leviandade. Nós temos o direito de defender. Agora, o Adélio está fora dessa história. Como o Adélio é uma pessoa que tem graves problemas psiquiátricos, está cumprindo medida de segurança e vai ficar preso provavelmente boa parte da sua vida lá dentro, o que eles fazem? Eles vão, vamos agora atrás de quem defendeu o Adélio. Vamos atrás de quem pagou quem defendeu o Adélio. Vamos atrás de quem pagou quem... Nós vamos chegar numa situação do seguinte: quem a gente entender, Polícia Federal, que tem o péssimo defeito de fazer esse tipo de colocação na imprensa, péssimo defeito, nós dissemos que pertence ao PCC, então vamos dizer o seguinte: olha, o Adélio está ligado ao PCC. Por quê? Porque num grupo, eu nem sabia desse aplicativo WeChat, eu nem sabia da existência dele, deve ser um aplicativo de pouca adesão. Alguém fez um grupo lá, Adélio PCC, pronto, está feita a prova. Ora, por favor, senhor delegado. Ora, por favor, trate a sua função com mais seriedade. Trate a nós, advogados, com mais respeito. Eu não admito isso, não. O que a Polícia Federal está fazendo é horrível. Porque ela não tem prova de nada. Ela começa o suposto, do suposto, para um suposto que é do suposto quem fosse do suposto PCC. Isso é investigação? A Folha de São Paulo noticia uma coisa dessa. A Folha de São Paulo tem um ombudsman. Eu leio a coluna do ombudsman todo domingo. E eu espero que o ombudsman da Folha esteja nos vendo agora. Mas olha, o que o jornal divulgou não é imprensa. Não é jornalismo isso. Isso é fofoca, só que é uma fofoca perniciosa, deletéria, porque atinge esses profissionais aqui. Que vão ter que sair se defendendo. Olha, eu não sou advogado do PCC, eu defendo pessoa. Eu não vou perguntar para quem chegar no meu escritório, certo? Olha, você é do PCC? Você tem crachá do PCC? Você passou pela legislação do PCC? Que cargo você ocupa no PCC? Porque se você for do PCC, tem um delegado maluco da Polícia Federal que vai dizer que eu sou do PCC também. E não sou, nunca fui, nem sairei.